Miguel, boa noite e bem-vindo também. O advogado Miguel Matias já esteve hoje na RTP. Miguel, a pergunta cruza se calhar a política e a justiça, mas como não, num dia como o de hoje, até que ponto esta suspeita que impende sobre António Costa é tão grave ao ponto de fazer cair um primeiro-ministro? Estou a dizer isto porque o próprio António Costa relacionou a sua demissão com aquele parágrafo final do comunicado. Nós temos que perceber, em primeiro lugar, que há uma investigação que envolve mais gente e gente muito próxima do primeiro-ministro, nomeadamente o seu chefe de gabinete, que é, passo a expressão, a pessoa que sabe tudo o que pensa, o que diz ou o que não diz o primeiro-ministro. Sabe segredos de Estado, por acaso é uma pessoa que nós há bocado falávamos sobre isso, que não foi eleita, mas que tem conhecimento de coisas que se calhar não devia ter. O Primeiro-Ministro é um poder decisório, ele não é o assessor. Nós temos aqui uma questão que tem a ver com um objeto de um processo e que verifica o Ministério Público, e o Ministério Público tem a obrigação de fazer isto em cumprimento da lei, verifica a existência de indícios para investigar António Costa e, como não tem competência para tal, remete para o foro especial, que é o Supremo Tribunal de Justiça. Agora, naturalmente que António Costa fica, desta forma, caindo galamba que ele tanto aguentou, que o próprio Presidente da República sugeriu que saísse em determinado momento. Portanto, toda esta e panóplia sugeriu de pessoas... é um eufemismo, quase. Exatamente. Quase eu penso que os dias de amanhã e depois serão importantes para nós percebermos a gravidade destas suspeições. Porquê? Porque os indivíduos que estão detidos serão presentes a um juiz de instrução criminal que irá apreciar a aplicação de uma medida de coação que será diferente, certamente, de um termo de identidade e residência. Será mais gravosa. Será mais gravosa, porque essa poderá ser aplicada pelo Ministério Público ou por um órgão de polícia criminal diretamente, autonomamente. E, portanto, o Ministério Público, se verificar que existem aqui indícios fortes, não podem ser indícios só meramente especulativos, vou lá, digo assim, ou de natureza não forte, suficientemente fortes para tal. Se verificar ou se alegar que existem algumas das características para a aplicação de uma medida mais restritiva, nomeadamente... Isso vai significar que... O perigo de fuga, o perigo de continuação da atividade criminosa, o perigo da ocultação ou distribuição de prova, da perturbação da própria ordem pública, poderá aplicar uma medida mais restritiva que pode, naturalmente, ser, como estamos a falar de tipicidade penal que vai para além dos 5 anos nas molduras, poderá, naturalmente, aplicar a prisão preventiva. Não sei se é, ou não, nenhum de nós pode fazer essas conjecturas. Da robustez dos, exatamente, dos indícios. Portanto, a aplicabilidade de uma destas medidas de coação mais fortes, que é o que o Ministério Público pretende com estas detenções, naturalmente que poderá vir aqui dar-nos alguma solidez relativamente àquilo que é a própria investigação. Mas em relação a António Costa, eu citava uma parte do parágrafo, do famoso parágrafo, e já muito questionado, do gabinete de imprensa da PGR. No decurso das investigações surgiu o conhecimento da invocação por suspeitos do nome e da autoridade do Primeiro-Ministro e da sua intervenção para desbloquear procedimentos no contexto suprarreferido. Isto, resumidamente, é a parte essencial. Os suspeitos quem são? Serão os indivíduos que estão detidos agora? Essa é que é a questão. Não sabemos se haverá mais arguidos ou não neste processo, no processo que corre Mas a sua leitura deste parágrafo, isto traduz o quê? Este parágrafo traduz, naturalmente, que determinados indivíduos suspeitos da prática deste tipo de ilícitos, ou destes ilícitos, terão invocado o nome do Primeiro-Ministro, sugerindo ou afirmando ou denunciando que o mesmo teria tido conhecimento ou que o mesmo teria participado no favorecimento das atribuições relativamente a estes contratos. É uma escuta validada pelo Presidente do Supremo, exatamente, que, segundo é público, poderá ter mandado destruir outras 3 escutas que envolviam o Primeiro-Ministro, mas não é uma escuta diretamente ao Primeiro-Ministro. Não é diretamente ao Primeiro-Ministro, não é, mas é uma escuta em que ele há um emissor e um receptor, como é óbvio, não é? Portanto, que alguém fala dele. Alguém fala dele, portanto, e isto é que é preciso apurar. E eu penso que o Primeiro-Ministro fez muito bem em apresentar a sua demissão, pese embora venha afirmando e afirmou, e vamos crer que sim, porque há um princípio de presunção de inocência, que não tem rigorosamente nada a ver com isto. Mas a sua imagem fica indelevelmente marcada para continuar a governar este país e eu penso que não há mais caminhos aqui, até porque há um indício, o Sr. Presidente da República convoca o Conselho de Estado, que é condição para que ele possa dissolver a Assembleia da República. António Costa foi eleito
há uma maioria numa Assembleia da República, é António Costa a figura, foi no primeiro governo dele e é neste, e naturalmente que caindo António Costa não há outra figura com a legitimidade política, não digo eleitoral, mas política, para o substituir no governo. E, portanto, creio que alternativas não restarão muitas. Muito bem, ficam E nem sei se o próprio PS estaria disposto a isso. O PS aparentemente abriu a porta a uma alternativa de indigitar outro nome, mas verdadeiramente todos começam a convergir para a mesma probabilidade de uma convocação de eleições antecipadas resultante da dissolução da Assembleia da República. Matias, como é que olha para esta encruzilhada que também é jurídica? Eu concordo com o professor, naturalmente, mas também penso que seria muito difícil, num quadro constitucional como nós temos e num quadro político como temos neste momento, em que, como a Rosália disse bem, foi aprovado na generalidade pela Assembleia da República, mas não nos podemos esquecer de um pormenor muito importante. Foi aprovado só com os votos do Partido Socialista, dos votos de quem sustenta o governo. Portanto, eu não estou em crer que, existindo nem sequer abstenções, houve uma que não estou em erro, do PAN e do LIVRE, portanto, existindo uma dissolução da Assembleia da República, convocação de eleições, que quem ganhar as eleições, imagine o cenário de não ser o Partido Socialista, que quer governar com um orçamento com o qual não concorda e que se opôs veementemente. Portanto, isso é que temos que pensar também. Eu penso que esta questão das execuções e do governo em gestão, portanto, são 2 meses. Eu não sou constitucionalista. Eu também não. Mas, salvo a melhor opinião, isso aconteceu com o governo Santana Lopes, mas posso me enganar. Aconteceu. Ou seja, tivemos efetivamente um orçamento e depois, claro, exatamente. foi, e portanto não houve drama nenhum. Mas É que também nós não temos uma certeza ou uma convicção positiva de que o PRR está a ser bem executado até agora. Portanto, não será por mais 2 meses que ele vai começar a melhorar. Que ele vai começar a melhorar. Mas é importante dar informação à União Europeia para continuar a chegar o dinheiro do PRR. Eu acho que há aqui indícios de que o Presidente talvez possa tentar que o orçamento seja aprovado. Já vamos voltar aos cenários políticos, mas temos aqui ainda, Miguel Matias, em mãos uma investigação, e uma investigação relevante e grave. O Manuel Carvalho há pouco dizia que é normal que surjam novidades, a Marina também falava disso, e que podem não ser favoráveis ao Governo. Eu diria que é normal que o Ministério Público tenha indícios muito fortes para ter feito ou ter protagonizado a operação que protagonizou hoje, claro. Concorda? Como é óbvio, portanto, o Ministério Público tem um dever particular de atuar em conformidade com a lei. Mas sabe que em Portugal nós temos experiências recentes que o caso Sócrates ainda não foi julgado, o Miguel Macedo aconteceu o que aconteceu. Isso não tem a ver com o Ministério Público. Eu sei, mas são operações espetaculares inicialmente e que depois não têm o desenvolvimento. Exato, mas isso tem a ver depois com o andamento do processo e com decisões demoradíssimas de juízes de instrução criminal. Eu vou ouvi-lo com atenção e não interrompo mais, mas só mais esta questão. A verdade é que neste caso é particularmente sensível, lembrava o António, acaba por cair o Primeiro-Ministro. Se não houver uma decisão que, no fundo, dê consistência ao que aconteceu hoje, a Justiça está em causa também. Claro que está, e isso seria terrível, como é óbvio. Portanto, nós sabemos perfeitamente que o Ministério Público tem este dever, mas também não nos podemos esquecer de uma coisa muito importante, é que hoje o Sr. Presidente da República chamou a Belém, a Sra. Procuradora-Geral da República, para, ao abrigo de 2 deveres de segredo, um dever de segredo do inquérito, um dever de segredo de Estado, portanto, informar o Sr. Presidente da República relativamente àquilo que estaria em causa nestas investigações. E, portanto, não estou em crer que, nem me passa pela cabeça, como é óbvio... Miguel, permita-me acrescentar que Artur Santos Silva, Presidente do Parlamento, também pediu esclarecimentos do Ministério Público, precisamente... Perdão, Augusto Santos Silva, não Artur Santos Silva, Augusto Santos Silva pediu esses esclarecimentos, naturalmente, sobre a atuação do Ministério Público. Sobre esta questão desta investigação. Portanto, nós temos que ter muita atenção relativamente a esta investigação do Ministério Público. Amanhã, certamente, que irão conhecer, portanto, as indiciações que vão ser entregues aos arguidos detidos, portanto, e que depois circularão, como é óbvio, e verificaremos todos depois quais serão as medidas de coação aplicadas a cada um deles. E em relação a António Costa, qual é o desenvolvimento normal do processo a partir desta abertura de um inquérito? António Costa falou em processo de crime, sim, mas verdadeiramente o que é público é um inquérito. Repare, havendo um inquérito, há um suspeito. E havendo isso, há um processo. Exceto naqueles casos de violação de segredo de justiça, em que são processos em que todos os jornalistas são suspeitos
e que nunca há um suspeito nem um culpado. Portanto, são aqueles processos Já houve um ou outro. sem arguído. Pronto. Mas, neste caso concreto, se há uma suspeição visando o cidadão António Costa, naturalmente que isto terá que conduzir à abertura. Portanto, o processo está aberto, há a passagem da certidão e o Ministério Público, junto do Supremo Tribunal de Justiça, tem a obrigação de analisar e de prosseguir o inquérito, até em defesa da bondade, da inocência de António Costa, que quer ver isto esclarecido, como é óbvio, não é? E, portanto, será constituído arguido, com direitos que lhe são conferidos por esse estatuto, nomeadamente e desde logo o direito a ser acompanhado por um advogado, o direito ao silêncio, sem que isso o prejudique, portanto, e um dever de colaboração com a investigação. E apesar de se ter demitido, mantém-se o foro especial mantém-se o foro relativo especial. às funções de Esta é primeiro-ministro? aquela questão que, ao contrário que o professor dizia há bocadinho, existindo 2 juristas, há pelo menos 3 ou 4 opiniões. Portanto, eu entendo que, tratando-se de uma investigação em resultado, que tem por objeto uma prática de um determinado facto supostamente ilícito, no âmbito e no exercício das funções públicas, que naturalmente esse foro especial se mantém. Eu dou-lhe exemplos, Operação Lex, por exemplo, em que um juiz desembargador, já não juiz desembargador jubilado, Luís Vaz das Neves. que é por acaso represento nesse processo, mantém esse estatuto deste foro especial. Portanto, estamos a falar de situações que resultam do exercício do cargo, mas isto também confere uma maior responsabilidade penal, porque este tipo de criminalidade pode ser agravada em função da acessibilidade que o político tem na decisão, portanto, e a influência que o assessor tem na decisão também. Portanto, temos Há uma que gravidade aumentada. Mas deixe-me, se me permite, só fazer Eu queria aqui... só colocar aqui um se. Então, diga. Se António Costa não vier a ser acusado, como é que fica o Ministério Público? Fica mal. E aí teremos... Mas também pode acontecer perfeitamente. Repare, Em direito pode que é Mal, acontecer. mas António Costa já não tem qualquer futuro político. Estou a brincar. Pode não ter, como outros políticos do Exato. Partido Socialista antes, que iam teoricamente em Mas ascensão. nós também não temos toda a informação Não temos que tem nenhuma. António Costa. Quer dizer, se António Costa se demitiu hoje é porque ele, com certeza, não está à espera de não ser arguído. Quer dizer, é muito... Mas arguido é uma questão, a ser acusado é outra. sim, questão. mas Repara uma coisa, mais Mas ser vale. arguído também é muito singular, de facto. É singular, mas... Enquanto primeiro-ministro. Não podemos ter um primeiro-ministro arguído, naturalmente. Quer dizer, não podemos, quer dizer, Mas confere-lhe um conjunto de direitos que são muito importantes. com certeza. Portanto, e que desde logo a tal presunção de inocência. E ele tem o dever e o direito ou de estar calado ou de contribuir para a investigação, afastando aquilo que são os indícios. Claro. Portanto, e isso, repara, o Ministério Público não está obrigado, sempre que abre uma investigação e que constitui arguido determinada pessoa, não está obrigado a acusar. Em caso nenhum, como acontece com variedíssimas Portanto, aqui também é circunstâncias. verdade. A Aqui pergunta será é que verdade. este caso tem a tal gravidade particular. Tem a verdade das consequências, não do cargo. Repare, porque António Costa podia ser outra pessoa qualquer. Portanto, é um cidadão que, por acaso, é nosso representante. Portanto, também tem esse dever especial. Mas eu queria, se me permite, uma pequena provocação aos politólogos, que é esta. Falou-se em determinado momento, e fala-se muito, na bondade das maiorias absolutas. Portanto, ou na existência das mesmas como algum desvirtuar da representação popular. Portanto, não sei se concordam ou não, que de algum modo as maiorias absolutas acabam por descaracterizar um pouco. Isto até relativamente a este orçamento que foi aprovado só por uma maioria absoluta e que agora... Se forem rápidas as respostas, Marina. Não, eu acho que, quer dizer, obviamente, as maiorias absolutas servem para aumentar a eficácia governativa. Miguel Matias, últimos minutos para si, porque tanto a política como a justiça irão ter que tirar ilações, o país está mais atento a estas questões, e eu lembro de declarações recentes do Presidente do Supremo em que falava de há 4 dias, num semanário da semana passada, a falar quase de corrupção como algo endémico na sociedade portuguesa. Isto tem piorado? Por um lado tem piorado, por outro estamos a falar da implementação de um conjunto de diplomas que são transposições de diretivas comunitárias, nomeadamente a Lei de Combate ao Financiamento do Terrorismo e ao Branqueamento de Capitais,
e leis conexas que têm obrigado, portanto, o sistema financeiro a medidas de compliance muito mais apertadas e muito mais rigorosas. E isso tem feito com que tenha existido um aumento exponencial de investigações junto deste mesmo DCAP, que é o Ministério Público competente para estas situações, de suspeições relativamente a investimentos estrangeiros, portanto, a investimentos imobiliários, outros, que leva ao congelamento de operações, ao congelamento de próprias contas bancárias, e isto tem aumentado muito todo este conjunto de criminalidade que tem muito a ver com o dinheiro ilícito e depois o branqueamento. Poderá também estar aqui em causa neste processo. Portanto, há aqui uma dimensão de ética que as pessoas estão mais sensíveis e que vai ser tema também nos próximos tempos. Terá que ser tema. É obrigatório. É tal chamada ética republicana em que nós devíamos viver e que, infelizmente, tem sido esboroada por circunstâncias que não nos apenas por ultrapassam. detentores de cargos públicos, evidentemente os corruptores normalmente não estão na área pública. Os corruptores ativos não, mas os Só que corrompidos esses estão... têm maior responsabilidade. Claro que sim, temos todos, acima de tudo, um dever de vigilância relativamente a todas estas questões. Por isso é que vivemos um sistema democrático e é isso que o Sr. Presidente da República tem que fazer. Dissolve, mas não tem que fazer... Eu discordo profundamente desta última análise de que o Sr. Presidente da República tem que fazer cenários, se é a direita, se é a esquerda, se ganha um, se ganha outro. O Sr. Presidente da República não tem que fazer nada disso. O Sr. Presidente da República aplica a Constituição, ou nomeia um governo, mantém o PS, ou dissolve e marca eleições. E depois, de acordo com o que, quinta-feira, provavelmente, o povo decidir, aí sim já tomará teremos uma decisão. informações sobre